Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por esta transmissão, nós estamos celebrando a Terça-feira Santa, nessa semana em que nos aproximamos dos grandes mistérios da nossa fé: paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, nós fomos transportados para a Quinta-feira Santa, para a ceia, onde Jesus institui a Eucaristia, nos dá seu corpo e seu sangue, mas no Evangelho de hoje, ele está focado naquela dimensão em que Jesus profetiza a traição que receberia. Jesus aqui fala de duas traições: a primeira de Judas Iscariotes e também a negação, a traição que o seu apóstolo, o primeiro Papa, também faria com nosso Senhor, São Pedro. Nós vimos que Jesus, na ceia, ele fica profundamente comovido. Jesus derrama o seu coração ali diante dos seus apóstolos. Jesus está na intimidade com aqueles que ele ama, que ele escolheu pessoalmente, escolheu pelo nome. Jesus tem diversos discípulos, multidões seguiam Jesus. Mas no Evangelho aparece o nome dos 12 apóstolos, aqueles que ele escolheu para estarem com ele mais intimamente. E nessa reunião em que Jesus está com ele, Jesus derrama o seu coração e, profundamente comovido, diz: um de vós vai me trair. Não é alguém que conhecia mais ou menos Jesus, não é alguém que de vez em quando se encontrava com Jesus, é alguém que estava com Jesus desde o começo. Essa é uma das características para ser apóstolo de Jesus: ser testemunha desde o batismo de João Batista até o fim. Eram os apóstolos de Jesus. Um de vós vai me trair. Eles começam meio desconcertados ali a perguntar: quem será, quem será? E aí Pedro faz um sinal para João, diz para João: pergunta para o mestre quem é. João estava do lado de Jesus. E aí entra uma parte do Evangelho que é um pouco difícil de nós compreendermos. Imagina essa cena comigo. Jesus está com os 12 apóstolos à mesa. Ele diz: um de vós vai me trair. João pergunta para Jesus: Senhor, quem é? João não faz muito rodeio, pergunta: Jesus, quem é que vai te trair? Aí Jesus responde assim: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Quem vai te trair, Jesus? Aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Ele pega um pedaço de pão, passa no molho e entrega para Judas. E diz o texto que eles não compreenderam. Mas qual é a dificuldade? Jesus falou: para quem eu der o pedaço de pão, é esse quem vai me trair. E quando entrega o pedaço de pão, eles não entenderam, não compreenderam. Por que eles não compreendem imediatamente? Primeiro, vejam bem, eles estão na última ceia. Aquele pedaço de pão passado no molho é a Eucaristia. Jesus já tinha instituído a Eucaristia, seu corpo, seu sangue. O molho aqui também pode ser entendido como aquele vinho mais denso. Jesus deu a Eucaristia para Judas. Por isso os apóstolos não entenderam. Como assim aquele que recebeu a Eucaristia vai trair Jesus? Não, Jesus deve estar dizendo para ele comprar alguma coisa. Não é possível. O traidor ainda vai aparecer depois. Não, o traidor é aquele que comungou. E ainda diz o texto de forma muito clara: depois do pedaço de pão, ou seja, depois de receber o corpo de Cristo, Satanás entrou nele, entrou em Judas. E ele executou a traição. O Filho do Homem deve ser entregue, mas ai daquele que entregar o Filho do Homem. A traição estava consumada. Mas vejam, Judas, nós vamos percebendo em outros evangelhos, como nós ouvimos no Domingo de Ramos, o relato da paixão, como nós ouvimos no evangelho de ontem, daquela mulher que quebrou o vidro de perfume e ungiu os pés de Jesus. Judas falava: não, por que não vende esse perfume e dá aos pobres o dinheiro?
E o Evangelho continua dizendo, Judas não disse isso porque estava preocupado com os pobres, mas porque ele cuidava da bolsa e ele roubava o que colocava dentro da bolsa. Judas já vinha numa situação de pecado, ele já vinha guardando os seus pecados no seu coração, e no seu coração Judas já tinha se distanciado de Jesus, por causa do pecado. Judas vem guardando no coração aquela infidelidade. Uma traição a Jesus nunca é do nada, nunca acontece inesperadamente. É o acúmulo de várias coisas que nós vamos nos afastando de Jesus até que a traição se consuma. Guardar pecado no coração é a certeza de que nós estamos nos afastando de Deus, que nós estamos nos afastando de Jesus, e nos aproximarmos da Eucaristia, da comunhão. Nessas condições é o que Judas, infelizmente, fez. Um dos 12 que Jesus tanto amava, não percebeu que o pecado estava dominando o seu coração. A ganância, a ânsia pelas coisas do mundo. No evangelho em que a mulher joga o perfume aos pés de Jesus, Judas diz, nós poderíamos vender esse perfume por 300 moedas. Olha, 300 moedas, mas ele entrega Jesus por 30 moedas. O pecado é muito barato, 10% do que poderia receber. 30 moedinhas foi o suficiente para Judas renegar o Senhor e entregá-lo às mãos dos pagãos e também dos mestres da lei para que fosse morto. O pecado deve ser arrancado do nosso coração para que nós não caiamos nessa condição que infelizmente todos os seres humanos estão propensos. E depois nós temos o outro que também estava ali naquele momento com bastante ímpeto, Senhor, eu darei a minha vida por ti. E Jesus profetiza, Pedro, Pedro, darás a tua vida por mim, antes do galo cantar tu me negarás 3 vezes. Qual é a grande diferença entre o pecado de Judas e o pecado de Pedro? Em si não tem diferença. A questão é o que Pedro fez. Pedro imediatamente, quando percebeu que tinha negado o Senhor, o Evangelho diz que ele chora. Pedro chorou, Pedro se arrependeu, Pedro voltou correndo, Pedro se levantou, não ficou naquela condição, não se desesperou. Quantas e quantas vezes nós percebemos que talvez os nossos caminhos se afastem dos caminhos do Senhor? Voltemos com todo afinco, com toda a esperança, com toda a força, com toda a fé, nos joguemos aos pés do Senhor. Piedade de mim, Senhor, porque não quero te abandonar. Piedade de mim, Senhor, porque meus caminhos se afastaram de ti, mas eu estou aqui. Confio em ti, confio na tua misericórdia, confio no seu amor. Sejamos como Pedro, que volta correndo. Esses dias eu estava assistindo mais uma vez, eu gosto muito de assistir, principalmente nesses tempos, aquele filme sobre a paixão de Cristo, né? Que aquele produtor Mel Gibson fez. E naquele filme relata muito bem a paixão do Senhor, relata de forma muito fiel tudo que Jesus passou e o contexto. E nesse momento, quando Pedro nega Jesus, no filme mostra que Pedro não teve como falar com Jesus naquele momento, porque Jesus estava preso, estava sofrendo o início da sua paixão. Mas Pedro volta correndo e fala com Maria, já a chama de mãe, de forma muito carinhosa, e vai aos pés dela chorar a sua dor e a sua lágrima. É muito bonito. Também nós, a Virgem das Dores, também intercede por nós, para que nós possamos, nesse caminho doloroso, nos encontrarmos com Cristo que dá a vida por nós, nos salva por sua morte e nos justifica pela sua ressurreição. Não sejamos como Judas, não sejamos como aqueles que ficam debruçados em cima dos seus pecados, não sejamos como aquele que fica prostrado nos seus pecados. Levantemo-nos, é tempo da misericórdia de Deus, levantemo-nos, sigamos o Senhor, para que, passando pela sua paixão, alcancemos a ressurreição. Que Deus nos conceda ainda uma santa Semana Santa, que a Semana Santa seja de fato santa e que o Tríduo Pascal transforme os nossos corações.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.